Oi, pessoal, a paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Diário de Sonhos Proféticos, número 3. E hoje eu queria contar 2 sonhos que eu tive com Jesus. Na verdade, eu já vi Jesus em sonhos e em visões várias vezes ele tem aparências diferentes, né? Então, às vezes eu vejo ele com uma determinada aparência, às vezes com outra aparência, né? Porque assim, quando ele estava encarnado aqui na Terra, obviamente, né, ele tinha uma aparência humana, mas ele não é humano, na verdade, né? Ele é Deus, ele na ressurreição, né, ele foi ressuscitado com o corpo glorificado, com a mesma glória que ele tinha, né, no início da criação, antes de ser encarnado como humano mesmo, né? Então ele pode assumir a aparência que ele quiser. Mas como ele falou, né, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, então muitas vezes Deus vai aparecer para você de uma forma diferente, né? Então eu já vi Jesus de diversas formas, e hoje eu vou falar 2 formas que eu vi Jesus, né? De 2 aparências diferentes. Então o primeiro sonho foi, eu até já contei, acho que num dos meus livros sobre isso, que foi uma época assim que eu tava buscando Jesus muito apaixonadamente e eu sonhei que ele me tirou para dançar. Esse para mim é o meu sonho preferido de todos e para mim não foi somente um sonho. No meu entender, foi uma experiência realmente espiritual, que Jesus realmente estava ali comigo, devido assim à natureza de como que aquele sonho mexeu comigo, como mexeu no meu emocional, no meu corpo, no meu espírito. Para mim foi realmente uma experiência de encontro com Jesus mesmo, não foi apenas um sonho. Então eu realmente creio que Jesus apareceu para mim naquele sonho. E como que foi esse sonho, né? Eu estava num lugar aleatório, assim, eu estava andando em frente a uma construção de um prédio, né, totalmente aleatório. E de repente eu estava num salão de festas. Sabe nos filmes de época que tem aquele momento em que todas as pessoas na festa, né, na festa do rei, da rainha, dos príncipes da Disney, né, esses filmes assim que todo mundo vai no meio do salão e começa a dançar. Eu estava em um desse salão, né, de repente eu estava naquele salão e Jesus ele passou de fininho por trás de mim, assim, de fininho, e de repente ele me tirou para dançar. E a gente começou a dançar ali e ele era muito sorridente. É, e como que era a aparência dele, né? Ele tinha a aparência de um príncipe da Disney, muito mais lindo que um príncipe da Disney, mas é a única coisa que eu consigo comparar, gente. Eu não conheço outra coisa que eu consiga comparar. Mas ele parecia um príncipe da Disney dançando de uma forma muito terna, ele dançava muito bem, é, e ele era muito sorridente. E ele estava usando um terno branco, um terno todo branco, e naquele sonho ele tinha a aparência, os cabelos castanhos, claros e olhos azuis. Mas não foi sempre essa aparência que eu vi Jesus, né? Eu já tive outras experiências que eu vi ele com uma aparência diferente, mas naquele momento ali ele quis se apresentar dessa forma. E a gente ficou dançando, dançando, e uma hora eu parei assim e eu segurei o rosto dele assim, olhei pra ele e eu perguntei assim: Jesus, você gosta de mim? Eu não falei me ama, eu falei: você gosta de mim? E ele deu uma gargalhada, ele deu uma gargalhada tão assim que ele chegou a erguer a cabeça, mas assim, no risado assim, dele e falou assim: eu gosto. Daí eu falei assim: você gosta mesmo? E ele falou assim: eu gosto. Mas tem coisas que você precisa entender que um apóstolo precisa. E aí eu acordei. Ele não terminou a frase, eu acordei antes que ele terminasse essa frase, mas eu acordei extasiada, né? Como, enfim, meu marido já tá acostumado, né? A ter sonho, pesadelo, enfim, os encontros espiritual de noite. E eu acordei chorando, assim, eu acordei falando, e orando e tudo junto, assim. E eu falava assim: ai, não queria acordar, eu quero ficar com ele pra sempre. E eu chorava. E eu falava: ele é tão bonito, ele é tão lindo. Eu só sabia falar isso. Daí, o que tá acontecendo? E eu só sabia chorar e falar que eu queria ficar com ele pra sempre e que ele era muito lindo, que ele era muito bonito, que eu queria ficar com ele para sempre. E foi isso, né? Não sei o que Jesus estava tentando me falar, de verdade, porque eu acordei, eu não lembro. E nós conversamos algumas frases antes desse aí do Jesus gosta de mim, mas eu não lembro, gente. Eu juro que eu não lembro. Então, pra mim foi uma experiência espiritual, porque, que nem eu falei, gente, eu sou escritora e eu não tenho palavras para descrever o quão incrível que era a presença dele, o quão terno ele era, o quão incrível e maravilhoso
E como tá perto ali da presença dele era uma coisa magnética e extraordinária. Eu não tenho palavras para descrever isso. Não tenho. E, enfim, essa experiência, assim, para mim foi incrível e eu realmente creio que eu tive um encontro com Jesus, com a presença manifesta de Jesus. Tá? Então esse foi o primeiro sonho. E o outro sonho, eu queria ler um versículo aqui, que fala em Apocalipse 19, 12. Seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Então, esse outro sonho eu tive com Jesus e os olhos de fogo. Né? Tanto que depois desse sonho, algumas músicas, para mim, tiveram uma conotação diferente, né? Que tem a música lá, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Só que eu confesso que esse sonho me deu um medo, um temor de Jesus, assim, né? E como que eu vi? Eu vi Jesus, né? Esse sonho foi bem rápido, né? Mas eu simplesmente vi Jesus olhando para a Terra e a Terra era pequena diante dele. Era como se ele, comparando o tamanho, né? Imagine meu tamanho, a Terra ficava desse tamanho, assim, em frente a ele. E ele olhava para a Terra e ele estava com os olhos de fogo, literalmente de fogo, fogo vermelho, assim, fogo vermelho, era isso. E, enfim, eu vi somente isso, né? E eu já acordei, mas eu confesso que eu acordei com muito temor de Jesus, assim, tipo, né? Que nem a Bíblia fala que ele é o cordeiro, o leão. Então eu tive ali a experiência com o cordeiro, né? Mas essa experiência com o leão, algo que dá temor, né? Porque um leão, você tem medo de um leão, não é algo que você vai querer lá, sei lá, fazer carinho, né? Algo que você teme o leão, você teme o rugido do leão. Então, esse sonho com os olhos de fogo de Jesus me dá muito temor, né? Quando eu lembro desse sonho, quando eu vi ele, né? A razão, né, desse segundo sonho, eu me lembro que na época, no outro dia, a gente teve uma reunião de oração, eu compartilhei essa visão e a gente orou sobre isso, estava relacionado com as coisas que a gente estava orando, né, naquela reunião de oração. Mas, enfim, são dois sonhos aí que eu queria compartilhar com vocês, né, de Jesus com essas duas aparências diferentes, com essas duas manifestações diferentes. E é isso, espero que, enfim, você também busque as suas manifestações com Jesus, né? Que você tenha também, em nome de Jesus, experiências com Ele, que você tenha sonhos, que você tenha visões, que você se apaixone por Jesus, que, em nome de Jesus, você também tenha aí as suas experiências com Jesus para contar, com as manifestações de Jesus, com a presença de Jesus para contar. Amém? Seria isso, Deus abençoe e até a próxima.